O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 3º domingo da Páscoa e somos chamados ao longo de todo esse tempo pascal a sermos confirmados na fé pela presença do Senhor ressuscitado e nos preparar para a grande celebração de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. No entanto, esse evangelho de hoje, ele nos recorda uma realidade que todos nós experimentamos na vida, que é a tristeza, não é? Uma hora na vida vai passar por isso. A tristeza de uma separação, a tristeza da morte de alguém, a tristeza da perda de algo, enfim. A tristeza é uma realidade que nós convivemos em nossa vida. O grande problema é que a tristeza é um movimento que nos faz olhar para baixo. E olhando para baixo, nós não enxergamos nada além dela.
Era o que os discípulos estavam passando naquele momento. Gente, é uma tristeza tão forte que Jesus começa a caminhar com eles e eles não reconhecem Jesus. É claro, gente, que a tristeza não é somente uma escolha. Ninguém escolhe ficar triste, ou você escolhe? Você fala, nossa, minha vida está tão boa hoje. Isso passou uma tristeza, não é? Alguém acorda assim? Você acorda um dia com a vontade de martelar o dedo? Chutar a quina? Claro que não, não é verdade? Mas a tristeza é algo que nós administramos. Só que tem um porém. Existem pessoas que não saem da tristeza porque talvez é a única coisa que as mantém vivas. Daquele sentido de coisa. Isso é perigoso. Se ela é algo que nós administramos, eu posso administrar bem ou mal. Porque tem gente quando está triste quer ficar pior. Conhece alguém assim? A pessoa está triste, ela vai botar um filme mais triste ainda. Ela bota aquele filme de cachorro, sabe? Aí o cachorro fica esperando o dono toda vez depois de morto. Ela fala, até ele tem alguém para esperar. Não tem nenhum cachorro para esperar eu. O meu tá lá. Se eu passar, ele morde eu. Aí a pessoa vai cultivando isso. Sabe? Vira um vício. A gente brinca, mas os primeiros padres da igreja, e mesmo os padres do deserto, dizia a respeito da tristeza como um vício. Como algo que você procura. E ela pode aparecer de diversas maneiras. Seja essa sensação de querer sofrer, passar por algo. Seja também aquelas pessoas que usam como meio de se vitimar, gente. Sabe? Conhece alguém que nunca tá bom? Você até tem medo de perguntar, tá tudo bem? Que às vezes você pergunta por educação, é ou não é? E a pessoa fala mesmo com o que ela tá. Tudo, com detalhes. Gente, nós precisamos entender uma coisa. A tristeza vai te visitar alguma vez na vida e não é praga. A grande questão é o que é que eu vou fazer com isso. Qual que é a dinâmica? Você imagina os discípulos indo, e aqui vai dizer que quando eles chegam lá ao povoado de Emaús, já está de noite. O que dá a entender que eles caminharam o dia inteiro, gente. Olha, para ter uma noção, 12 quilômetros, uma pessoa que anda normal. Quando eu falo normal, porque eu não sou muito normal. Você imagina alguém nas dimensões do Padre Jonas assim. Por exemplo, pasmem, eu faço a Aparecidinha, não a Aparecidinha daqui, do começo, né? Os 12 quilômetros em 2 horas e 20. Faz assim, ó. Ó mesmo, que tem gente que não consegue. For caminhar comigo, vão passar vergonha. Agora, você imagina um dia inteiro, gente. Vamos supor que tava gordão que nem eu, os discípulos assim, sabe? Tá forte os homens. 3 horas não é o suficiente, gente. 4 km por hora é um ritmo fácil. 1 km a cada 15 minutos. Esse seria o itinerário mais simples. Agora, o dia inteiro é que perdeu um pouco esse hábito. Quando as crianças iam a pé para a escola, quem que lembra? Levanta a mão. Você já denunciou a sua idade, não é? Quando a criança queria enrolar, ela ia bem devagarinho, não é? Contemplava a natureza, assim, ó. Brincava com os cachorros. Pegava uma flor para entregar para a professora. Porque está atrasado. Sabe como que funciona essas coisas? Porque não queria chegar. No fundo, gente, eles sabiam que não tinham que sair de Jerusalém. Mas Emaús aqui representa o distanciamento da promessa de Deus. A conversa que eles têm com Jesus já denuncia o que eles tinham no coração. Frustração em relação à expectativa que eles criaram em Jesus. Você viu que eles falam, nós pensamos lá que ele ia libertar Israel, mas estão falando aí que chegaram lá, algum me fala das mulheres, as mulheres foram lá, não estava lá, fala que os anjos apareceu, disse que ele está vivo, os homens foram lá também, mas não acharam o corpo, mas também nem anjo nenhum falou, mas a ele ninguém viu, como se dissesse, nós caminhamos com ele esse tempo todo, e ele não fez o que nós esperávamos que ele fosse fazer, ele não realizou aquilo que eu queria. Eu esperava mesmo que ele viesse com toda a força do poder e fosse libertar Israel da mão dos romanos. No fundo era o que eles queriam, gente. Não parece a gente que cria uma expectativa em algo e quando essa expectativa é frustrada, a gente começa a ter um relacionamento malogrado com Deus? É uma mistura de tristeza com preguiça.
porque Deus não realizou o que você queria. Talvez você rezou muito para que uma pessoa não falecesse e aconteceu dela falecer. Talvez você rezou muito por alguém enfermo, enferma. Talvez você, mãe, está aqui e rezou tanto para que o seu filho e a sua filhinha nascesse. Talvez você está aqui hoje e aconteceu isso na sua vida. Talvez o seu filho e a sua filha não é aquilo que você batalhou para que ele fosse. Talvez você tenha rezado para que um dia ele melhore. Mas há uma sementinha de tristeza que vai entrando no nosso coração e que vai afetando todo o nosso relacionamento com Deus. Nós até rezamos, nós até procuramos, mas a gente não se entrega mais a Deus porque não confia. Porque em algum momento Deus não fez aquilo que nós queríamos que Ele fizesse, do jeito que nós queríamos. Gente, acontece na sua vida isso, sim ou não? Acontece na minha também. Isso não significa que Deus nos abandona. E eu nem estou aqui sendo advogado de Deus, querendo passar um pano naquilo que Ele devia ter feito e não fez. A questão não é essa. Por exemplo, se eu for falar da minha experiência mais forte de luto, não foi nem do meu irmão que faleceu, eu tinha um aninho, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas a mulher que eu mais amei nessa vida, calma, viu? Tem um pouco que vai assustar, fala, nossa, é minha avó, viu? Mas assim, ó, é ela, tadinha. Amava demais essa velhinha, pequenininha, baixinha. E o sonho dela era me ver padre, o sonho dela era. Ela já estava ficando um pouquinho esquecida. Quando ela me via, ela me perguntava, você não estava de férias? Ela só lembrava de mim das férias por causa do seminário. Já sabe, já esquecidinha, mas ela não esquecia que eu ia ser padre. A única coisa que ela não esquecia. Ela morreu 1 mês antes da minha ordenação, exatamente 1 mês. A minha primeira missa foi 1 mês de falecimento da minha avó Marcelo, o pessoal estava lá no velório da minha avó. Confesso que quando eu recebi a ligação, estava conversando com o Dom Paulo César na época, morava ali na 9 de julho, eu já sabia que ela tinha falecido pela ligação. Porque ela estava pedindo para ver a minha mãe, estava chegando nos finalmente dela. E quando, no percurso do carro, que eu fui sozinho até chegar lá em Américo, e pra gente que é diácono, padre, é difícil, porque a família espera de você uma postura, assim, além, sobre-humana, não é? E no meio do percurso, eu pensei, sim, por um momento, o senhor poderia ter levado ela 1 mês a mais. Mas se não foi, o senhor tem um porquê também para isso. E morreu ali, gente. Só que eu poderia passar a vida inteira lembrando de um Deus que não segurou 1 mês uma idosa. Sendo que ele poderia. Poderia sim ou não? Isso cabe para qualquer história da sua vida. A grande questão é, você vai para na dor e vai para Emaús? Ou você vai voltar para Jerusalém e se encontrar com o propósito da sua vida? Você vai viver a sua vida inteira a partir da dor do que deu errado, da expectativa, da frustração? Ou você vai experimentar o ressuscitado? Porque o mesmo Pedro que eu dizia para você semana passada, que traiu, que negou Jesus, que se converte quando Jesus olha para ele crucificado, que é curado com Jesus naquela refeição em João capítulo 20. É o Pedro que agora em Pentecostes está pregando uma síntese da história da salvação. E dizendo que Jesus está vivo, ressuscitou e derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Perceba, Pedro não parou no local da frustração, mas deixou Deus regenerar, transformar o que tem que ser transformado. É que fica a grande pergunta, você vai parar na dor? Ou você vai ser homem ou mulher suficiente para voltar lá com Jesus e transformar o que tem que ser transformado? Essa que é a grande questão, gente. Olha, o que eu mais ouço são pessoas que não querem aceitar aquilo que estão passando. Porque é uma visão errada sobre aceitar. Aceitar não é dizer que você concorda com o que aconteceu ou com o que esteja acontecendo. A aceitação é a mera interpretação do fato. Aconteceu. Não aconteceu? A partir desse acontecimento, você aceita o que aconteceu e você segue adiante. A presença de Deus, ela vai sempre exigir de nós uma resposta, mas ela não vai responder por mim e por você aquilo que eu e você temos que responder. Você quer sair da sua dor, quer sair da sua luta, quer sair da sua frustração, da sua dificuldade? Dê um passo em direção a Ele. Não é um pulo no absurdo,
É um pulo nas mãos de Deus que só quem está disposto a perder algo consegue. E perder não é necessariamente perder alguém, mas é talvez perder aquela convicção que tanto te atormenta. Esse pensamento que tanto te visita. Gente, eu sei que tem dor, que você vai ter que respeitar o processo, não tem jeito. Os discípulos estavam num processo do luto. O luto talvez seja a experiência mais dolorosa, porque ele tem fases, sabe? Fases e fases. Ele passa, tem uma hora que você não entende o que está acontecendo, depois você começa a entender, depois começa a se revoltar, depois você começa a se perguntar por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo outro, até que, com a graça de Deus, a coisa vai melhorando. Mas aí chega aniversário, chega a data, você lembra, canta o parabéns, sempre aquela pessoa já não está mais ali. Essa administração é importante. Mas se eu não visito com Jesus essa realidade e tantas outras da minha vida, eu caminho a vida inteira para Emaús e jamais eu vou chegar em Jerusalém, o local da promessa. Se você ler o Evangelho de Lucas todo, a todo tempo ele vai dizer que Jesus está indo para Jerusalém. Jerusalém é o local do sofrimento, Jerusalém é o local da morte, Jerusalém é o local do desfecho da missão. Mas ele vai até Jerusalém. Por isso, eu queria que você interpretasse hoje Jerusalém como o local do propósito de Deus na sua vida, e você sabe qual que é. E Emaús, como aquela proposta que muitas vezes passa na nossa cabeça, de largar tudo, de retroceder, de abandonar as certezas da fé. Porque se isso não fica bem resolvido no nosso coração, gente, a gente nunca é católico de verdade, desculpa dizer. Tem muita gente que reza do dia, vem à missa todo dia, reza o terço do dia, reza o rosário todo dia, acorda com o Frei Gilson, acorda com o Hesed, acorda, tá lá, reza terço da batalha, terço da vitória, terço da luta, terço do não sei o quê, reza, continua rezando. Mas no coração ainda não tem aquela convicção de um Deus vivo com o qual você se relaciona. E desculpa dizer, tem muita gente que o excesso de religiosidade é fuga do propósito. Não assusta não, viu, gente? Tem gente que foge do propósito com uma aparência religiosa. Tem excesso para tudo. Se encontrar com Deus, pelo amor de Deus, não estou pedindo para você parar de rezar não, tá? Reza. Então o pessoal fala, o padre falou que eu não tenho mais que ver. Reza e reza por mim, não é isso. Mas deixa Deus mexer na sua história de verdade. Deixa Ele moldar isso. Sabe que isso é estatística, viu? Os homens sofrem muito. Não é por causa das mulheres não, viu? Também. Tem umas esposas aí que, olha, tem ou não tem? Tem uma mulherada brava. Você vê a mulher só olhou e falou assim, não, isso a minha. O homem nem olha pro lado, só. Ela olhou para ele e só fez assim, ó. Pescoço imóvel, ereto. Mas eu falo brincando, mas o homem sofre muito porque não fala, sabe disso? A gente tem esse preconceito muitas vezes pela criação que passou. E tem situações que chegam ao limite, gente. Pelo jeito que foi criado. Se nós não descemos também o nosso local de sofrimento e não deixamos Deus transformar, a coisa piora. E mesmo as mulheres, não é porque as mulheres falam mais, isso a nível de cultura, que elas comunicam mais também, não é? São coisas diferentes. Quanto mais a sua história, ela carrega um véu de dor, que você vai velando ele, vai escondendo, através de ativismo, de aparência, disso aqui, daquilo outro, e você não resolve, o tempo não vai resolver. Aquilo que somente a sua liberdade entregue a Deus vai resolver. Os traumas, pra você ter uma noção, se tiver alguém especialista, como psicólogo, vai concordar comigo. Por mais antigo que ele seja, ele tem o mesmo impacto emocional, mesmo que passem muitos e muitos e muitos anos. A recordação por si só, ela é suficiente para te trazer a dor da hora. E como é que você cura isso? Volta com Jesus lá. Não tem problema nenhum. Não precisa ter vergonha de visitar as suas dores. Porque enquanto nós não fazemos isso, nós permanecemos à procura de Emaús e não chegamos em Jerusalém. Por isso eu pergunto para você, o que é que te impede de ir a Jerusalém? Não é a guerra não que está lá agora. Né? Jerusalém, enquanto lugar o nosso propósito. O que é que te impede?
E Jerusalém, gente, é viver com beleza e alegria o seu estado de vida. Que é um diagnóstico imediato. Se o seu matrimônio, se o que você está vivendo, se ele é somente um peso, você está vivendo errado. Não pode ser um peso. Tem problema, sim ou não? Pode falar, gente, sim ou não? Mas se é um peso, se só o fato de você estar com a pessoa for um peso, não é para você ir embora. É para dentro você resolver o que é que fez com que vocês se perdessem lá. É a mesma coisa eu com o padre. Já pensou, só acordou cedo, nossa, 4 missas. Tem que ver aquele povo lá, confessar os outros. Gente, vira um peso, sim ou não? Não pode. A gente está ficando doente. Olha para você hoje. Isso não é nada motivacional. Sabe por quê, gente? Enquanto essa chave não virar, Jesus vai ser apenas uma opção na sua vida. Quando você rezar ou não rezar, você vir ou não na missa para você, porque nós não entendemos o que a segunda leitura diz, que vai dizer, você chama Deus de Pai, então respeita Ele. Viva como Ele espera que você viva. Porque você não foi comprado a ouro e prata, mas pelo sangue dele. Ou seja, mais que nossa obrigação está aqui hoje. Prestando culto a Deus, vivendo aquilo que Ele espera. Mas Ele não vai conseguir fazer por mim e por você aquilo que só nós podemos fazer. E agora, para encerrar de verdade, um exemplo de perdão que eu sinto que Deus quer que nós nos reconciliemos aqui hoje. Eu lembro que quando chegou o dia da minha ordenação, prepararam um retiro para a gente, sempre tem um retiro. E eu tinha uma mágoa de um padre. E esse padre pregou o retiro para nós. Mas na minha cabeça eu falei, não, ele que até que segue. Não tem importância não vou falar nada. Só que no meio do retiro eu ficava remoendo aquilo, sabe? Até que eu cheguei uma hora, com a minha delicadeza que você me conhece, chamei ele para perto e falei assim, olha, eu preciso falar um negócio pro senhor. Eu não gosto do senhor por causa disso, o senhor fez isso e isso comigo. Ele nem sabia o que era. Mas naquele momento a gente se reconciliou. E eu fui para o altar com o coração reconciliado. Talvez está faltando isso para você. Saber ouvir, saber falar, se reconciliar, o perdão, voltar, para que Jesus entre na sua família, para que Jesus entre na sua casa. Talvez você fale, padre, mas já fiz 70 vezes isso aí, faz 71. Volta, retoma. Entenda uma coisa, a graça de Deus vai te acompanhar no lugar do seu propósito. Sempre em lugar do seu propósito. Nunca fora dele. Fora dele pode ser até que pareça mais atrativo, mais legal, mais vistoso, mas Deus não está fora do propósito para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e peça ao Senhor essa graça hoje. Deixa Deus adentrar mesmo na sua vida, na sua história. Talvez essa dor está camuflada por muita coisa, muita procura. Talvez esse vício que você não consegue abandonar, onde você tem afundado as suas dores. Deixa Jesus curar você hoje. Você homem, você mulher. Deixe que a obra de Deus aconteça na sua vida, na sua história, no seu matrimônio. Sai do muro da incerteza, pula para o lado de Deus. E o lado de Deus é reordenar a vida para aquilo que é reto. Reordenar a vida para aquilo que é certo. Para de dar desculpa. Comece a ver uma vida em Deus para você ver como que tudo melhora. Coloca Deus na sua casa, coloca Ele como centro, como primeiro. Reorienta, reordena a sua vida. Amém.